A gente vive em um mundo cheio de regras sociais que ninguém escreve, né? A maioria delas, se a gente quebra, no máximo causa um momento estranho. Mas e se existisse uma regra tão fundamental que ignorar essa regra pudesse custar tudo? Hoje a gente vai analisar exatamente isso. A piada que nunca, mas nunca mesmo se deve fazer. Parece um exagero, não é? Uma carreira inteira desfeita por causa de uma única piada? Pois é, de acordo com a nossa fonte, a resposta é um gigantesco sim. Existe uma linha invisível no humor que, uma vez que a gente cruza, o desastre profissional é quase certo. Vamos descobrir juntos onde fica essa linha e por que pisar nela é tão perigoso. Ok, a espada de dois gumes, o poder da inteligência. Para entender o perigo, primeiro a gente precisa reconhecer o poder, o humor. Sabe, a piada certa no momento certo não é só um quebra-gelo, é uma ferramenta de altíssimo calibre, é algo que constrói conexões e mostra uma inteligência aguçada. E reparem bem na palavra usada aqui, essenciais. A fonte não está dizendo que ter bom humor é só legal ou bom de ter, não. É uma qualidade essencial, ainda mais em ambientes de poder, como era na corte antigamente. Isso eleva o humor de uma simples habilidade social para uma ferramenta de sobrevivência e de ascensão. E aqui que mora o equilíbrio delicado. A mesmíssima ferramenta que constrói pontes pode, se for mal usada, dinamitar tudo. A questão, então, não é se a gente deve usar o humor, mas como. E, o mais crucial de tudo, onde está o limite que não pode, de jeito nenhum, ser cruzado. Então, vamos direto ao ponto. A linha vermelha, a regra inquebrável. Onde é que está exatamente essa linha vermelha, a regra que transforma o humor de um trunfo e uma armadilha mortal? E a fonte é, bem, ela é incrivelmente e até assustadoramente direta sobre isso. Que tá aí. A regra. Simples, direta e, segundo a fonte, inquebrável. Percebe que não se trata de humor negro ou de piadas polêmicas no geral? O perigo está todo concentrado nesses dois tópicos específicos: gosto e aparência. É um aviso tão absoluto que a gente precisa dar total atenção. Certo, as áreas sensíveis. Por que essa regra existe? Mas por quê? Porque justamente esses dois assuntos são tão proibidos. Afinal, não é só uma piada? A resposta está na psicologia por trás do que gosto e aparência realmente representam para cada um de nós. A fonte chama esses temas de áreas altamente sensíveis, e o motivo é profundo. Uma piada que toca aqui não é percebida como uma brincadeira, mas sim como um julgamento direto. Não estamos falando de assuntos superficiais, estamos falando de ataques ao centro da identidade e do valor que uma pessoa dá a si mesma. Vamos pensar um pouco. Uma piada sobre o gosto de alguém para roupas ou para música não é sobre a roupa ou a música, é sobre o julgamento da pessoa. E uma piada sobre a aparência ataca a autoimagem de um jeito direto, quase físico. É bem aqui que a piada cruza a linha. Ela deixa de ser uma observação de fora e se torna uma crítica interna, pessoal e muito dolorosa. E se essa regra já é perigosa entre pessoas do mesmo nível, a situação fica exponencialmente mais arriscada quando a gente coloca um novo elemento na equação: o poder. E este é um ponto crucial. A fonte adverte especificamente sobre interagir com pessoas acima. Aqui, a regra deixa de ser sobre etiqueta social e passa a ser sobre sobrevivência estratégica. É sobre entender de hierarquia e de poder. Com um colega, a piada pode gerar uma ofensa pessoal. Com um gerente, já questiona um bom senso profissional da pessoa. Mas com alguém lá no topo da hierarquia, uma piada sobre gosto ou aparência pode ser vista não como uma piada, mas como insubordinação sutil, um desafio direto à autoridade daquela pessoa. E essa frase é talvez a mais assustadora de todas. A regra é tão absoluta que ela nem se aplica só à interação direta. Fazer essa piada pelas costas é considerado igualmente perigoso. Isso prova que não se trata de evitar um constrangimento na hora. Trata-se de evitar um erro de cálculo estratégico, um erro que pode ser fatal para a carreira. E tudo isso nos leva ao aviso final e mais sombrio da fonte. O que acontece quando essa regra inquebrável é de fato quebrada? A linguagem usada para descrever o resultado é, nossa, muito forte e definitiva. A fonte não mede as palavras, não fala em constrangimento ou erro. A consequência é apresentada como algo muito, muito mais permanente. E aqui está a consequência final: cavar a sua própria sepultura. É uma metáfora brutal para a autodestruição profissional. A mensagem é muito clara.
O dano não é causado por um chefe irritado. É um ato que a própria pessoa comete contra si mesma. Um erro com um resultado final e, muito possivelmente, irreversível. Então, o resumo da ópera é claro. O humor é uma espada de 2 gumes e exige precisão. A regra de ouro é: gosto e aparência são territórios proibidos para piadas, especialmente quando se lida com quem está acima na hierarquia. As consequências não são só negativas, elas podem ser o fim da linha. Isso tudo nos deixa com uma pergunta importante. Se uma regra que parece pequena pode ter um impacto tão grande, que outras convenções sociais sutis podem estar governando as nossas interações, o nosso sucesso e os nossos fracassos sem que a gente nem perceba? Fica aí uma boa reflexão.